Boa tarde. No Espaço Livre desta terça-feira, dia 16, mais uma vez contamos com a participação do professor e sociólogo Isaías Pascoal. Ele avalia a situação política, administrativa e social do país diante da pandemia da Covid-19. O posicionamento a respeito do governo federal diante do quadro que se apresenta econômico e de saúde pública e os constantes ataques de movimentos ao Congresso, ao STF e ao regime democrático. Professor, os rumos que a situação do país tem tomado nos últimos meses, na sua avaliação? A situação do Brasil tomou um rumo muito complicado, muito controvertido, e algumas coisas que eu vejo acontecendo, só posso dizer que elas são muito próprias do Brasil, só no Brasil para acontecer. A primeira delas é que nós estamos fazendo um movimento inverso ao que deveria estar acontecendo em torno da pandemia. Quer dizer, nós estamos abrindo o país no momento em que a pandemia se expande na contramão de tudo que aconteceu nos demais lugares. O resultado disto é que já somos o segundo país em número absoluto de mortos, o número de contaminação cresce exponencialmente, só perdemos para os Estados Unidos. Temos visto, por exemplo, o recrudescimento da pandemia na própria China. Ontem eu ouvi notícia do fechamento de Pequim, mesmo na Nova Zelândia, que é um país tão bem organizado, já constataram a volta de casos. É claro que eu compreendo que num país como o Brasil, de gravíssimas distorções sociais, e que eu acho que a pandemia está revelando, uma diferença social marcante, não dá para todo mundo ficar parado. Eu entendo, por exemplo, que tenha de haver uma liberalização muito prudente, muito controlada, para a gente não meter os pés pelas mãos, mas eu sinto que a gente está fazendo um movimento até meio irracional. E, para mim, isso tem dois culpados. Um culpado é, sobretudo, o presidente da República, que parece não fazer conta dessa situação. Eu fico, às vezes, pasmo de notar o quanto o presidente da República parece não ligar para nós estarmos nos aproximando essa semana de 50 mil mortos. Isso é um absurdo total. E eu vejo uma falta de sensibilidade imensa da parte do governo. Ora, se ele não liga, quem vai ligar? E o segundo culpado, para mim, é a própria população, que muitas vezes não liga, não faz conta. Eu vi essa semana, sábado passado, agora no Rio de Janeiro, todo mundo na praia, como se nada tivesse acontecendo. Eu acho que isso é uma via de mão dupla. Tem as autoridades que têm que agir, mas tem a população também que tem que ter consciência. Mas eu ressalto, acho importante que tenhamos bem claro que não dá para todo mundo ficar dentro de casa realmente. Eu acho que isso também, a evolução da pandemia, revelou isso para nós, porque é muito fácil, gente que tem salário fixo e tem estabilidade no emprego, ou é rico, é fácil ficar dentro de casa, mas muitas pessoas não têm essa possibilidade. Mas não pode abusar. O que eu tenho visto é muito abuso por parte da população também. Mas é claro, ela tem no seu presidente da República um modelo de desobediência e de falta de prudência no trato dessa questão. Professor Isaías, estamos vendo no país hoje algumas manifestações em relação às instituições, ao Congresso Nacional, ao STF. Como que o senhor avalia esse comportamento? Olha, Cláudio, para mim esse é um aspecto em que nós tivemos nos últimos 2 meses um aprofundamento muito grave da crise. O ataque às instituições e a pressão sobre a democracia já vinham acontecendo desde o ano passado, mas eu acho que nos últimos 2 meses isso chegou num ponto limite.
em que, depois de muito tempo, a gente sente, eu acho que a sociedade sente a perspectiva de um rompimento institucional. E isso é muito grave, porque nós saímos, em 1985, de um regime ditatorial. Aos trancos e barrancos, nós conseguimos construir um regime democrático. Eu acho que agora ele está revelando as suas fragilidades e vejo da parte de várias autoridades, notadamente do presidente da República e dos seus apoiadores, e para minha decepção até mesmo de militares, eu vejo uma pressão sobre o regime democrático. Olha, sobre o regime democrático, eu tenho a dizer uma frase do primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, que Winston Churchill, além de um grande líder político, ele era um ótimo fazedor de frases. E uma vez ele disse assim, olha, a democracia é o pior regime de governo do mundo, exceto todos os outros. Quer dizer, não dá no ano 2020 para nós pensarmos, vivermos a possibilidade de queda do regime democrático. Isso é um retrocesso absurdo. É claro que eu entendo também, várias vezes aqui mesmo na difusora eu tenho dito que o lado civil contribuiu para isso. Na medida em que, por exemplo, os políticos não fizeram bom uso da política e agem na surdina e fazem qualquer coisa para se manterem no poder. Na medida em que o STF, quantas vezes aqui mesmo na difusora a gente falou das atrapalhadas do STF, juntando tudo isso, você tem um caldo de cultura que leva as pessoas a pensar assim, olha, por que democracia? Tanto desperdício, tanta corrupção, mas a despeito de tudo isso, eu acho que esse passo nós não podemos dar. E aí eu vejo assim que uma coisa que o governo Bolsonaro fez foi, primeiro, colocar um pouco de juízo no STF. Nos últimos tempos, eu acho que o STF tem tido uma posição mais prudente e firme. Hoje, para mim, ele é o bastião de resistência a essas investidas autoritárias por parte de muita gente. E vejo que, aos poucos, a sociedade começa a se unir, já começa a sair às ruas para um enfrentamento desta situação. Eu acho, sobretudo, Cláudio, e aí eu vejo assim, olha, todo mundo que tem autoridade, todo mundo que luta pela democracia, tem que fazer um trabalho, primeiro, da gente ter essa resistência. O regime democrático brasileiro é imperfeito, mas nós vamos cair na ditadura? Isso me parece um absurdo intolerável. E mais, acho, inclusive, que as autoridades militares do Brasil têm que refazer um caminho que elas fizeram desde 1985. Aqui mesmo na difusora eu disse que as Forças Armadas saíram do regime militar desacreditadas, mas nos últimos 30 anos elas conseguiram recuperar o seu prestígio e hoje a população gosta muito, tem credibilidade. Na medida em que elas começam a, parte delas, se assanhar com autoritarismos ou de intervir novamente no cenário político, me parece que é um erro extraordinário. Então, eu acho que é um momento tenso, é um momento perigoso, mas é um momento que a sociedade tem que acordar, as autoridades têm que se fazer ouvir, porque acabar com o regime democrático ou limitá-lo é um retrocesso, é uma volta a um tempo que eu acho intolerável. Professor, o senhor falou a respeito das Forças Armadas. As Forças Armadas, atualmente, duas situações. Seria o poder que as Forças Armadas antes da Constituição e o poder após a Constituição também, de 88. Então, eu vejo assim, olha, que as Forças Armadas, em todo o país civilizado, elas cumprem
o seu papel constitucional. Isso a gente vê muito claramente nos Estados Unidos. A gente viu esses dias nos Estados Unidos, quando o chefe das Forças Armadas pediu desculpa à sociedade por ter feito uma atitude lá com o Donald Trump, que depois ele viu que era errado. Olha, país que quer ter um mínimo de credibilidade, que quer ter um mínimo de modernidade, não pode colocar as Forças Armadas para arbitrar conflitos ou para ser a guardiã da Constituição, de forma alguma. Todos nós, inclusive as Forças Armadas, devemos obediência à Constituição, que é a nossa lei magna. Agora, as Forças Armadas é uma atividade profissional, cada um no seu campo. Se você, se nós, os civis, formos fazer alguma coisa militar, não vai dar certo, porque nós não fomos preparados para isso. Da mesma forma, é quando gente que é preparada para a defesa começa a se intrometer na política. Eu acho até justo que quem queira deixe o serviço militar, passe para deixa ativa e possa disputar cargos políticos, mas não dá para as Forças Armadas ficarem nessa coisa de intervenção política. Essa não é a sua função e toda vez em que isso aconteceu no Brasil foi um caos. Ontem também o ministro Barroso, durante a entrevista ao Roda Viva da TV Cultura, ele deu uma opinião em relação a essa questão envolvendo as Forças Armadas. Ele disse que as Forças Armadas não podem participar de um governo ou ser um governo, porque quando esse governo acaba, como que fica a situação da instituição, professor? Eu acho que, na medida em que elas participam do poder político, elas se jogam num campo, numa arena de disputas para a qual elas não estão preparadas. Nos quartéis, a questão é disciplina e hierarquia, e lá tem que ser assim, porque é um serviço profissionalizado. Elas não podem ser palco de disputas. E desde que houve a proclamação da República até o regime de 64, houve muita intervenção das Forças Armadas. E elas não se saíram bem nisso, porque houve muita divisão, houve brigas entre elas, um matou o outro. Isso não é legal, a politização delas. Eu acho assim, tem que continuar do jeito que elas fizeram desde 1985. Que é se abster da política, cumprir o seu papel constitucional. E o seu papel constitucional é da mais alta importância, que é a defesa do país, é a defesa do cidadão. Agradecemos ao professor e sociólogo Isaías Pascoal pela participação no Espaço Livre de hoje. O programa termina aqui. Uma boa tarde e continue na Difusora.